Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, veja só, sobre a nossa eletiva programação, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Acho que vocês querem ouvir logo a ruim, não é isso? Então, veja só, a notícia ruim é que a gente não vai poder continuar com o nosso curso de programação da maneira como eu havia imaginado, tá certo? Ou seja, utilizando a linguagem Pascal, utilizando a IDE Lazarus, não é? E utilizando banco de dados Firebird. Banco de dados Firebird a gente pode até utilizar no futuro, tá certo? Mas por que a gente não vai continuar o nosso curso de programação da maneira como a gente planejou? Porque tudo aquilo que eu havia planejado era para uma situação de aula presencial, tá certo? Ou seja, a gente ia trabalhar com as máquinas da escola, não é? Os programas já estavam instalados nas máquinas, não era isso? Então a gente ia apenas trabalhar a parte prática e a parte teórica, tá certo? Mas veja, em uma situação aqui de aula remota, quando eu estou dando aula aqui de casa, eu não sei se vocês têm esses programas. Eu iria disponibilizar os programas, mas eu não sei se todo mundo tem PC, tá certo? Teria que instalar 3 programas. Aí eu estava vendo uma certa inviabilidade na disciplina, ok? Mas eu pensei um bocado e cheguei a uma solução, certo? Essa solução é a notícia boa, ok? A notícia boa é que a gente vai mudar de linguagem, certo? Nós vamos utilizar uma outra linguagem de programação, não é? Que não vai exigir que vocês instalem programas no seu computador ou no seu celular, pode ser acompanhado, feito também pelo celular, tá certo? Vai ser tudo feito online, certo? Basta você ter aí um Google Chrome, né? Um navegador de internet, que você vai poder acompanhar as aulas, não é, de forma satisfatória, ok? Que linguagem de programação é essa que a gente vai utilizar? A linguagem de programação que nós vamos utilizar é uma linguagem chamada Python, certo? Uma linguagem muito famosa, não é? Utilizada, uma das mais utilizadas nos dias de hoje, ok? Que está presente em uma série de ferramentas que a gente vai ver mais adiante, tudo bem? Então, em termos de linguagem, essa linguagem é muito mais atual e muito mais usual do que a linguagem Pascal que nós iríamos utilizar, tá certo? Com relação à linguagem, não há qualquer prejuízo. É uma linguagem mais moderna, mais fácil de utilizar, que as pessoas aprendem mais rápido, ok? Aí veja só, vamos ver aí um histórico aí da linguagem Python. A linguagem Python foi criada em 1989 pelo programador holandês Guido van Rossum. Como é que veio o nome Python? O nome Python foi dado em homenagem a um programa que Guido gostava muito, tá certo? Um programa humorístico que não é muito conhecido aqui no Brasil, chama-se Monty Python. Na empresa onde ele trabalhava, era costumeiro colocar o nome dos projetos, nomes de programas de TV. Então, como ele gostava muito desse programa, dessa série humorística aí, ele resolveu dar o nome de Python a esse projeto que ele estava trabalhando, tá certo? Então, o nome Python vem, na verdade, de um seriado, curioso, né? De um seriado de TV. Ok? Bom, só voltando aqui um pouquinho, posteriormente essa linguagem foi associada a uma serpente, né? Vocês sabem que tem uma serpente também com o nome Python, né? Chamada Python, a gente chama Python aqui no Brasil. É porque a editora que lançou o primeiro livro sobre a linguagem Python, cada livro que ela lançava, ela colocava um animal na capa do livro. Então, quando foi lançado aí o primeiro livro sobre Python, elas escolheram a cobra, né, a cobra Python, para representar. Posteriormente, isso aí foi sendo associado à linguagem Python, inclusive até a logo da linguagem Python são 2 serpentes entrelaçadas, não é isso? Não sei se vocês observaram aí direitinho. Mas então,
Na verdade, o nome Python veio do programa humorístico Monty Python, mas ficou muito mais associado à questão da serpente aí Python, ok? Então, veja só, onde é utilizado a linguagem Python? O BitTorrent, né, aquele gerenciador de torrent que vocês utilizam, não é tão utilizado como o uTorrent, mas ele é programado em Python. A Globo.com, por exemplo, né, tem muito da linguagem Python. A Google também tem muita coisa referente à linguagem Python, inclusive o Guido Van Rossum chegou a trabalhar no Google, ok? Olha aí, o YouTube é totalmente programado em Python, então não tem nem o que falar, né, da usabilidade da linguagem. Até a NASA tem a linguagem Python também, tá certo? Então, a linguagem Python é uma das mais famosas, né, uma das mais utilizadas, que rivaliza aí com a linguagem Java, tá certo? Olha aí, será que a linguagem Python também é utilizada para jogos? Claro, né? Tem jogos famosos como esse Civilization 4, que é programado em Python. Isso aí também é Battlefield 2, certo? Também é programado em Python. Bom, mas veja só. Seguindo aí adiante, eu disse a vocês o seguinte, tudo vai ser online, tá certo? Então a gente não vai precisar instalar nada no celular, no computador, mas vamos utilizar uma plataforma online chamada Trinket.io, ok? Que aqui embaixo está o endereço dela, aqui, certo? Vou disponibilizar aí nos comentários também o endereço tudinho. Depois é só você entrar no computador, no celular, ok? Que você vai poder acompanhar a linguagem perfeitamente sem nenhum problema, tá certo? A aprendizagem da linguagem. Não vai ter nenhum prejuízo com relação a isso. Vai ser até melhor, né? Você não vai precisar instalar nada aí no seu computador, no seu celular. Beleza? Bom, quem quiser instalar alguma coisa, tem uma IDE aí mais robusta, né, do que o Trinket.io, que é o PyCharm, né, que é o famoso IDE utilizado para se fazer programas em Python, tá certo? Mas o PyCharm é muito pesado e tal, não é? Eu aconselho vocês a continuarem com o Trinket.io, que é online, não tem nenhum problema, você não vai precisar instalar nada. Primeiros comandos, certo? Vamos colocar a mão na massa logo de imediato. Então, alguns comandos aí que a gente vai utilizar. O primeiro deles é o comando print, ok? Para que serve o comando print na linguagem Python? Serve para você mostrar alguma coisa na tela. Toda vez que você precisar mostrar alguma coisa na tela, você vai utilizar o comando print, certo? É claro que alguns comandos, ele é como se ele tivesse o print já embutido nele, tá certo? Você não vai precisar combinar ele com o print, mas assim, o comando essencial para você, principal para você mostrar alguma coisa na tela do Python é o comando print, ok? Outro comando também muito utilizado são os dois comandos que a gente aprende primeiramente, é o comando input, ok? Para que serve o comando input? Serve para você entrar com alguma informação na linguagem, tá certo? No programa. Então, serve para você, é um comando onde você vai se pedir alguma informação, tá certo? Então, é o comando input, também muito utilizado. Outra ideia que a gente vai utilizar é quando a gente quiser comentar algum código na tela que a gente não queira que esse código vai ser utilizado. A gente utiliza o símbolo da hashtag, certo? Ok? Bom, vamos aí praticar logo de imediato. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, ok? E vai ter uma lista de exercícios que vocês vão responder, ok? São uma lista de exercícios com comandos básicos, tá certo? Só para você começar a se familiarizar com a linguagem, não é? Aprender a utilizar os comandos e tal. Então, primeiro exemplo aí é o seguinte, cria um programa que entre com o nome, a data do dia de hoje e mostre na tela a seguinte frase. Nome, não é? A frase vai ter o nome, o seu nome. Você começou a eletiva programação em data de hoje, não é? Com a data de hoje, certo? Ou a data que vocês quiserem aí, sem nenhum problema. Esse é o primeiro exemplo. Qual seria o segundo aí? Faça um programa que peça os seguintes dados ao usuário. Nome, data de nascimento, peso e altura. E depois mostre na tela sua ficha médica da seguinte maneira. Ficha médica, o nome ficha médica, né? Aí nome, o nome que foi digitado, certo? Data de nascimento, a data que foi digitada. Peso, o peso que foi digitado. E a altura também, a altura que foi digitada. Será que isso é difícil? Vamos ver aqui. Vamos lá para o nosso amigo
né? Trinket.io, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no navegador. Ok, eu já tenho ela aqui. Olha aqui o endereço, Trinket.io, tá certo, mas eu vou deixar sem nenhum problema. Então isso aqui é a tela, não é a área onde a gente vai digitar o código, é o editor do código, tá certo? E aqui é como se fosse a tela onde o que eu digitei aqui, o resultado da programação daqui vai aparecer cá, certo? É como se fosse a tela onde se mostra o resultado das programações que a gente fez, tudo bem? Para a gente evitar aquela velha maldição aí da programação, onde todo curso de programação começa com aquela frase Olá Mundo, né? Então, como é que eu faria para mostrar a frase Olá Mundo em Python? Como é que seria aí? Seria o seguinte, né? Eu print, comando print. Ok? Deixa eu digitar aqui. Print. Aí, parênteses, tá certo? Aspas, porque é um texto. Todo texto a gente precisa colocar aspas em qualquer linguagem de programação que a gente utilize. Então, aqui eu venho Olá. Olá, mundo. Ok? Então aqui, vamos lá. Tá vendo? Olha aqui, apareceu aqui, ó, o Olá Mundo. Então, nós já estamos livres aí da nossa maldição aí, né, dos cursos de programação. Todo curso de programação tem que começar com a frase Olá Mundo, não é isso? Então, o que é que nós queremos aí no primeiro? Nós queremos fazer o quê? Primeiro exemplo, nós queremos criar um programa que entre com o nome, certo? A data do dia de hoje e mostre na tela a seguinte frase. Nome. Você começou a eletiva programação no dia tal. Então, deixa eu ver aqui. É isso? Nome. Você começou a eletiva programação, não é? E colocar a data de hoje. Beleza? Bom, como é que seria isso aí? Seria como? Veja, eu vou lançar aqui mão de algumas variáveis. Com o passar do tempo você vai entender isso direitinho. Então eu quero entrar com o nome. Então, vou fazer nome igual input. Olha aí o comando input para entrar alguma coisa, alguma informação na tela. Aí eu vou digite seu nome. Vou aumentar aqui um pouquinho para você perceber. Ok, ficou melhor, né? Então aqui digite seu nome. Aí, data. Input. Data de hoje. Beleza? Daqui a pouco eu explico isso aqui, certo? Eu quero mostrar na tela a seguinte frase. Nome da pessoa e a frase você começou a eletiva programação data de hoje, né? Então, olha só. Aí eu vou colocar print. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, antes da aspa, o nome, que é essa variável, vírgula. Aí aqui, você começou a eletiva programação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Você começou a eletiva programação em. Aí aqui
aqui data. Bom, vamos entender aí esse código, tá certo? Deixa eu explicar aqui direitinho. Como eu falei para vocês, o comando input ele serve para você entrar com alguma informação na tela, no computador, tá certo? Então é o seguinte, o que você digitar aqui na frente, quando aparecer aqui ao lado, quando você digitar aqui, essa informação vai ser guardada aqui dentro dessa variável. É como se fosse um X na matemática, tá certo? Tudo que você digitar aqui na frente, depois do input, o input não vai aparecer aqui, porque o input é um comando, é uma função do Python, tá certo? Vai aparecer aqui um cursor para você digitar alguma coisa, no caso o seu nome. E esse nome que você digitar vai ser guardado aqui dentro. Da mesma forma a data que você digitar aqui vai ser guardada aqui na variável data, ok? Aí embaixo, qual é o próximo comando que vai ser executado? Vai ser executada a função print. Né? Veja só, o nome que foi guardado aqui, que você digitou, vai vir para cá, olha, vai ser exibido aqui, ó, onde está essa palavra nome, que é a variável. Aí depois vai continuar, você começou a eletiva programação em, aqui não tem a variável data, não vai aparecer aqui a variável data, vai aparecer a data que você digitou, ok? A estrutura, a sintaxe da programação em Python para os comandos print e input é esse, beleza? Vamos ver aí se vai dar tudo certo, né? Então, digite seu nome, vou colocar aqui. Aí dou um enter. Aí data de hoje. Hoje é quanto? 12, né? 12 de 6 2020. Aí, Ednaldo Heleno, você começou a eletiva programação em 12 de 6 de 2020. Ok? Então, veja só, eu entrei com essas informações, não é? E as informações, veja só, o print aqui tem nome, mas não apareceu a palavra nome, a variável nome. Não aparece porque a variável ela é interna à programação. Vai aparecer o que a variável nome está guardando dentro dela. Tudo certo? Vamos executar de novo aí. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar mesma data. Tá percebendo? Qualquer nome que eu entrar aqui irá aparecer aqui embaixo, na frase que eu programei. Tudo certo? Então é assim, quando eu quero entrar com alguma informação na tela, eu utilizo a função input. Né? E quando eu quero mostrar, eu utilizo a função print. Beleza? Então, esse é o comando, é isso aqui, olha, esse é o código. É isso aqui que você vai selecionar quando você estiver resolvendo exercício, vai copiar e vai colar lá no Google Forms, tá certo? A resposta vai ser o código. Por quê? Porque aí eu posso pegar o seu código, jogar aqui e ver se ele realmente está certo, ver se ele funcionou. Beleza? Vamos ver a segunda questão como é. Faça um programa que peça os seguintes dados ao usuário. Os seguintes dados: nome, data de nascimento, peso e altura. E depois mostre na tela a sua ficha médica da seguinte maneira. Então, vai mostrar aí o nome ficha médica, aí nome com o nome digitado, data de nascimento com a data digitada, peso com o peso digitado e a altura com a altura digitada. Certo? Ou seja, a altura que você digitou. Bem? Veja só, faça um programa que peça os seguintes dados ao usuário. Se vai pedir dados ao usuário, eu tenho que utilizar a função input, né? Então, veja só. O que é que eu quero primeiramente? Eu quero o nome. Então, vou criar uma variável. Nome. Input. E digite seu nome. Depois é o que?
data de nascimento, digite sua data de nascimento, peso, variável peso, digite seu peso, e digite sua altura. Aí depois eu quero mostrar aqui, ó, ficha médica, aí nome, data de nascimento, peso e altura. Vamos lá? Então, como é que eu faço aqui? Aí, dou um espaço aqui, aí vem o print. Quero mostrar, tá certo? O que eu quero pedir tem que ser com input. O que eu quero mostrar tem que ser com print. Então, ficha médica. Print. Aí, nome. Print. Data de nascimento. Print. Peso. Altura. Um espaço aqui. Beleza? Então vamos ver aqui, né? Vamos ver se o código vai dar tudo certo. Vamos aqui executar. Seu nome e tal. Vou botar a data aqui. Quilogramas. Altura mais ou menos 1,70 m aí. Então, o que foi que aconteceu? Qual foi o erro que deu? Olha só, eu só coloquei o print, né? Eu não chamei a variável, então não teria como aparecer aqui os valores das variáveis que eu guardei, certo? Então como é que eu faço aqui? Olha só, aí aqui eu tenho que colocar a variável nome, não, aqui não, aqui nome, aqui eu tenho que colocar a variável data, aqui eu tenho que colocar a variável peso, okay? E aqui eu tenho que colocar a variável altura, certo? Vamos ver agora se vai.
qualquer coisa aqui. Peso, vamos ver aqui desse kg, altura 70 metros. Vamos ver agora, olha aí, tá vendo? Ficha métrica, nome, data de nascimento, não é? Peso e a altura, ok? Então você vai pegar o código, quando você estiver resolvendo o exercício, pegar o código, copiar e colar lá no Google Forms, tá certo? Esse código que eu quero ver. Beleza? Então ficamos por aqui, tá certo? Próxima aula a gente vai tirar algumas dúvidas, eu sei que vão surgir várias dúvidas, tá certo? Principalmente com relação à variável, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre variáveis e vai discutir também sobre operadores matemáticos. E função if e por aí vai. Ok? Então paramos por aqui.